Então, amém. Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Pode ser. Irmãos, nesses 7 anos de ministério, 20 anos de evangelho, né? Nós vamos aprendendo lições dia após dia. E se formos reprovados em uma das lições que se nos apresentam, nós não vamos adiante, o ministério não vai adiante, o ministério fica doente, ele sai de uma vontade absoluta, do centro da vontade de Deus, e fica numa vontade tangenciando, né? Uma vontade que nós chamamos de permissiva, como Paulo, né? Paulo estava no centro da vontade de Deus, pregando para os gentios, depois decidiu ir a Jerusalém. Os profetas se levantavam no meio do caminho: Paulo, não vai a Jerusalém, não vai a Jerusalém, não vai a Jerusalém. E ele falou: vocês estão me constrangendo, eu estou pronto a ir a Jerusalém e a pregar e até a morrer pelo nome do Senhor em Jerusalém. Meu irmão, isso não importa o que você está disposto a fazer, importa o que você está disposto a obedecer. Amém? Paulo cometeu este erro terrível. Em Atos 22, com os seus próprios lábios, ele confessa o seu erro, quando o Senhor se apresenta para ele e fala: Paulo, eu tenho contigo os gentios de longe, sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho, eu vou te enviar para longe. O centro da minha vontade para a sua vida é os gentios de longe. Paulo não saiu de Jerusalém, bateu boca com Jesus, como eu costumo dizer, quis argumentar: mas Senhor, eu tenho um grande testemunho. Por aí também estão fazendo isso, né? Paulo, eu tenho testemunho, eu apedrejei Estevão, eu mandei matar crente, eu invadi casa, eu fiz, eu aconteci, eu joguei na arena, eu pintei os 7. Jesus não deu nem ouvido, disse para ele: sai de Jerusalém. Ele não saiu. Então ele saiu de uma vontade absoluta, passou a viver uma vontade permissiva. Jesus disse que tinha com ele os gentios de longe, o mundo, e no entanto, depois Jesus vira para ele e diz assim: então bem, tá bom, já que você não quer sair de Jerusalém, importa dar em Roma. Acabou a história. Pregou para quem, Paulo? Pregou para mais ninguém. Ficou lá preso, até diz a tradição judaica que se levantou o imperador de Roma e mandou decapitar Paulo na prisão. Então, não adianta o que eu quero fazer neste reino, é uma lição poderosa que eu aprendi com o ministério. Não interessa a minha vontade, nem os meus conceitos, nem os princípios do papai e da mamãe. Interessa o que Deus tem a dizer. Boa educação, glória a Deus pela boa educação, mas a revelação é superior à própria boa educação, que muita gente está achando que é tão valiosa, né? Ah, mas meu filho estudou na Europa, nos Estados Unidos, meu filho conhece Bíblia. Outra lição que eu aprendi nesses anos de ministério, que sem Bíblia, se você não tem Deus, acabou a sua vida. Amém, irmão? Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E tem pessoas valorizando os estudos dos seus filhos e dizendo: meu filho é importante, meu filho ganha bem, tem um bom emprego, a vida do meu filho está estabilizada, meu filho está muito bem. Conhece Jesus? Então não está bem não, está muito mal. Amém? São lições que a gente aprende quando a gente começa a conhecer a intimidade do Espírito Santo, quando ele começa a mostrar a realidade de quando a gente sair desse mundinho aqui, lá é que é a verdade. Eternidade é que é coisa séria. Isso aqui é brincadeira, irmão. Isso aqui daqui a pouco já era. A Bíblia diz assim, que a vida do homem é como o sopro, é como a flor, ela nasce e murcha, acabou, já era.
Agora, eternidade é coisa séria, amém? Eternidade você vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Ou então você vai ouvir: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar é o que existia na minha vida como oração para que Deus me ensinasse. Você precisa fazer essa oração também, irmão. Você precisa aprender o que é reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Eu orei durante muito tempo pedindo a Deus isso. Eu chegava na presença de Deus só para pedir isso: Senhor, me ensina o que é o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. E eu descobri o que é isso. Muita gente está de Bíblia na mão, mas não sabe o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Só para você ter uma ideia, está preocupado com amanhã? Se você está preocupado com o seu amanhã, você ainda não sabe o que é reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. E no ministério muitas lições vão acontecendo. Lá em Mateus 19, a partir do verso 16, tem uma mensagem sobre o jovem rico. Todos lembram, né? O jovem rico. Aquele homem chegou diante de Jesus: Senhor, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Etc, etc. E aquele homem era rico e Jesus sabia que ele era rico. Amém? O que eu aprendo como lição para o ministério? Nunca valorizar alguém pelo que ela tem. A palavra é uma só. A palavra que alcança o mendigo debaixo da ponte é que alcança aquele que mora nos palácios. O sangue derramado pelo pobre coitado, desafortunado debaixo de um viaduto, é o mesmo sangue derramado por quem veste terno e gravata e tem cheque especial e cartão de crédito. O sangue é o mesmo. Isso é uma lição que eu aprendi para poder chegar até aqui. A Escritura diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Dízimo é 10%. Então, lição que eu aprendi com Jesus: quem dá mais ou quem dá menos, pouco importa. Ele estipulou uma lei em 10%, então ninguém dá mais nem ninguém dá menos. Todos dão aquilo que a lei de Deus pede. Então, nunca, amanhã você vai estar no ministério, não queira nem saber, irmão. Faça como nós fazemos aqui. Não tem papel de dízimo, não tem livro de quem dá dízimo, de quem dá oferta. Isso não interessa, isso é compromisso do crente com Deus. Isto é lição que eu aprendi em igrejas. Certa vez eu congregava numa igreja e uma pessoa foi bater boca com o pastor e disse assim para o pastor: você tem ideia de quanto é o meu dízimo? E o pastor virou para ele e falou assim: eu não sei e nem quero saber. O seu dízimo para mim não vale mais do que o dízimo de qualquer outra pessoa. São lições que a gente aprende no ministério e reconhece a queda de outros ministérios, porque eles não aprenderam a mesma lição que nós. E é por isso que eu vou dizer para você, irmão, não lê a Bíblia mais não, come ela, porque essas lições você não aprende da boca de homens, só pela revelação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você pode ouvir de homens, mas se o Espírito Santo não trabalhar poderosamente, elas não repousam no seu coração. Então, lições existem para a gente caminhar, para a gente chegar a algum lugar neste reino. Existe regra, Deus ditou as regras, e se nós não conseguirmos nos enquadrar nelas, não vamos a lugar nenhum. Jesus diz em Mateus 5,6, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. E Hebreus 1,9 vai dizer: amaste a
justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Lição que a gente aprende no ministério: agir com justiça. Não existe cara bonita, não existe quem se veste melhor, não existe quem encosta na porta da igreja com carro ou quem vem a pé, quem vem andando não sei de onde com sapato furado. Agir com justiça, sempre. A palavra é uma só, o prumo de Deus é um só. O prumo de Deus não se molda às nossas vidas pelo que temos ou pela cabeça que achamos que temos, pelos nossos conceitos. Nós é que temos que nos moldar ao prumo de Deus. Então, quando a gente está meditando na Escritura, nós aprendemos essas coisas maravilhosas, lições que o Espírito Santo nos dá, ao passo que nós identificamos a queda de outros ministérios. O ministério próximo da gente, num bairro vizinho aqui, tinha um pastor que ele fazia o quê? Ele pegava as 10 pessoas que davam dízimo mais alto e ele colocava à frente da igreja 10 cadeiras e convidava essas pessoas para somarem a essas cadeiras. Davam destaque àquelas pessoas. Irmão, agir com justiça é você agir segundo a visão de Deus. Por isso que nós sempre temos uma mensagem que de vez em quando vem à tona: a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Você já parou para pensar Jesus olhando para uma pessoa com dinheiro e considerar diferente? E olhar para um que não tem dinheiro e achar de uma determinada maneira? Não. Existia um homem em João capítulo 3, um homem influente na sociedade, um homem bem posicionado até financeiramente. Como era o nome deste homem? Nicodemos. Jesus deu uma bronca nesse homem. Quer ver? Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo. Que isso, Senhor? Como é que eu, sendo velho, posso tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? Aí Jesus vem com a bronca: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Se eu estou falando de coisas terrenas, você não entende? O que vai ser se eu falar das celestiais? Nicodemos, um homem bem posicionado, Jesus deu bronca. Essa mesma bronca você vai ver Jesus dando em outros, de situação humilde. Ou seja, como é que Jesus olhava para as pessoas? Todos são iguais. E Paulo diz o quê? Todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, irmão, quer caminhar? Deus tem um ministério para você? Você já viu que Deus tem um chamado na sua vida? Para você estar aqui, tenha certeza, Ele tem um chamado na sua vida. Não tenha dúvida. Agora, como vai ser as lições que vão chegar para a sua vida e se você vai ser reprovado ou aprovado? Uma lição poderosíssima é a do Salmo 91, verso 7. O que diz lá, hein? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. E tu? Sabe o que Jesus me ensinou como lição para eu continuar prosseguindo no ministério? Ele me ensinou que nunca, jamais eu partirei desta terra fora do ano, mês, dia, minuto, segundo que Ele determinar para a minha vida. Isto é uma lição poderosa, irmão, e essa lição homem nenhum te pode ensinar. Esta lição você só aprende na intimidade do teu quarto, falando com o teu Deus e examinando a palavra do teu Deus. Irmãos, quer saber de lição importante que eu considero? É essa. Esta lição me diz que não inventaram a arma capaz de tirar a minha vida.
Esta lição me faz desafiar a qualquer um, em qualquer tempo, em qualquer lugar, porque aquele que vela sobre a sua palavra para cumprir, está vivo, é eficaz e poderoso. Você precisa aprender lições dia após dia. Se você não aprender as lições do Evangelho, você não caminha. Sabe por que nós conhecemos o quarto homem que esfria as chamas da fornalha? Porque alguém aprendeu a lição de que quer seja pela morte, seja pela vida, o importante é que Deus seja glorificado. Sabe por que nós aprendemos a lição de que Deus envia o anjo e fecha a boca do leão? É porque tinha alguém valente para saber que seja pela morte, seja pela vida, o importante é que Cristo Jesus seja glorificado. Quais as lições que você tem aprendido? E tem outra lição que eu aprendi nessa caminhada ministerial. João 6,68. Pedro diz o que lá, hein? Senhor, para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É essa a lição que eu aprendi? Essa é uma delas, mas tem uma outra lição. Aquela que Jesus vira para os seus discípulos depois de uma palavra bem dura, que ele achou que tinha muita gente seguindo ele diz assim: aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A multidão foi embora. Quando ele olhou no canto, tinha quantos? Só 12. Ele vira para aqueles 12, vocês querem ir também? Pode ir embora, segue o rastro da multidão. Aí Pedro faz essa declaração. O que eu aprendi? Que reino de Deus não é quantidade, é qualidade. Deus não precisa de quantidade, porque Ele só trabalha com qualidade. Entende por que você está nesse lugar? Porque Deus olhou em você e viu qualidade, meu irmão. Ele viu conteúdo. Ele vai te provar, Ele vai te lapidar, porque o ouro tem que ser refinado, é na fornalha. Ele vai te apertar, mas no final das contas Ele vai manifestar a glória dEle na sua vida. Lições preciosas nós precisamos aprender. E esta aqui, meu irmão, nunca me preocupar com quantidade é algo que só mesmo Deus poderia me ensinar. Porque está todo mundo preocupado. Tem até um pregador aí na televisão que tem a coragem, um homem que eu já considerei tanto, hoje eu não tenho o mínimo apreço por ele, tem a coragem de chegar na televisão e dizer assim: você que vive pregando qualidade, eu quero ver se a tua igreja ficar com 2, 3 membros, quem é que vai te sustentar? Quem é que vai pagar as suas contas? Você vê como é que as pessoas caem? Você vê que as pessoas estão lá em cima, de repente estão lá embaixo completamente abatidas e destruídas e derrotadas? Pois eu vou, enquanto houver forças na minha vida, enquanto eu estiver de pé, eu nunca vou me preocupar com quantidade. Se tiver 1000, eu prego para 1000, se tiver 1, eu prego para 1, se não tiver nenhum, é porque chegou a hora de eu partir, partirei em paz, porque combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, meu irmão, são lições que você precisa aprender. Em Mateus capítulo 10, a partir do verso 7, diz assim, escute aí: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o obreiro do seu salário, digno é o trabalhador do seu alimento. Várias versões estão dizendo que Deus te suprirá. Agora, o suprimento de Deus é pela quantidade de membros de uma igreja? Que Deus limitado é esse? Quem alimentou Elias no deserto? Quem alimentou a nação de Israel no deserto? Então, é esse Deus que nós servimos, e o que nós entendemos? Digno é o obreiro do seu salário. Sabe o que é um obreiro?
Um obreiro, meu irmão, ele é representado pelas faces do Evangelho. As faces do Evangelho são leão, boi, homem e águia, as 4 faces que representam o Evangelho. E ali você vê força, dedicação, inteligência e espiritualidade. Quem tem espiritualidade não está preocupado com o dia de amanhã. Você pode imaginar Jesus Cristo preocupado, o que eu vou comer amanhã? Ele dia a dia ele ia trabalhando e deixando que Deus providenciasse o seu dia. O que diz Provérbios 4,18? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aprende essa lição, irmão, eu aprendi. E é por isso que Deus está contando com as nossas vidas. Por isso que dia a dia nós temos com alegria anos para comemorar. Porque lições estão sendo dadas e nós estamos aprendendo. Se Deus apresentar diante de nós uma lição e nós não a aprendermos, complica tudo. Complica tudo. Embola o meio de campo, como a gente costuma dizer na gíria popular. Agora, te prepara, porque lições serão apresentadas diante de você. E se você for aprovado, amanhã você vai estar glorificando a Deus e dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas se você não for aprovado, irmão, a sua vida começa a enrolar, que nem ministério de pastores que nós estamos vendo por aí. Vão abrir uma igreja num lugar, abriu, não deu certo, então vão abrir no outro, também não deu certo, vamos abrir em outro. Isso não é ministério. Ministério é quando Deus se manifesta a você e diz assim, vai para tal lugar e faz, eu sou contigo. Aí você vai e faz e vê o resultado. Isto é ministério, isto é ouvir a voz de Deus. Então, irmão, a Bíblia tem lições, muitas, mas para o seu ministério, Deus quer te dar lições pessoalmente. Primeira delas, deixe-me repetir que falamos já. Nunca considere uma pessoa melhor do que a outra. Não faça nunca a diferença de uma pessoa para a outra. Faça sim a diferença que Deus faz, daquilo que Ele conta, da fé de um para a fé de outro. Existem aqueles que se apresentam ao serviço e existem aqueles que fogem do serviço. Isso você vai fazer a diferença, logicamente. Deixa eu dizer mais uma coisa. Haja sempre, mas eu estou repetindo, com imparcialidade. Quando você ver alguém em transgressão, quando você ver alguém que não está no prumo de Deus, não se associe, porque o temor a Deus consiste em aborrecer o mal. Esta é uma das lições mais preciosas que eu considero que o Espírito Santo me tem dado. Temer a Deus é aborrecer o mal e não temer ao mal ou compactuar com o mal. Temer a Deus é você se levantar contra o mal. Está escrito aonde? Lá em Provérbios. Amém? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, o mau caminho e a boca perversa, eu aborreço. Amém, irmão? Então, querido, comemore a libertação que Deus trouxe na sua vida. Comemore que Deus tem te esclarecido que a Bíblia é a sua palavra e tem te dado forças para ler a Bíblia. Porque muitos sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não têm forças para abrir este livro, porque não receberam a graça de Deus suficientemente. Mas você tem recebido, então, glorifique a Deus. Deus tem preparado um caminho tremendo, maravilhoso, para que você seja aquilo que Ele projetou para você. Então, meu irmão, para concluirmos, mais uma repetição. Diz o Salmo 91:7, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Você crê? Amém. Aí Jesus me ensinou para nós encerrarmos. Se tu creres, verás a glória de Deus. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.